Você sabe o que é uma orgonite? Essas peças lindas com cristais energéticos dentro. Você tem na sua casa? Já ouviu falar, mas não sabe muito sobre elas? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que essa dúvida que você está pensando, exatamente essa, pode ser respondida nesse vídeo. Olá, meus queridos e queridas, eu sou a Dayana Carvalho, da Pirâmides Antares, e o objetivo desse vídeo hoje é fazer um bate-papo descontraído, explicando para vocês algumas questões sobre as orgonites. Elas foram criadas com a intenção de harmonizar as energias sutis dos ambientes. E o que isso causa de fato no nosso dia a dia? Quando há um equilíbrio, nós podemos desfrutar de uma sensação de bem-estar, nos sentimos com mais vitalidade, mais saúde. Então, basicamente, é isso que a orgonite traz no nosso dia a dia. Mas você deve estar se perguntando, como assim esses objetos conseguem captar essa energia? Como funciona? Bom, primeiro nós precisamos entender que existe uma energia vital que está presente em tudo. No universo, nos seres humanos, nas plantas, absolutamente em tudo. Essa é uma energia totalmente natural. Mas o que acontece no nosso dia a dia, né? Nós estamos cercados por prédios, por poluição sonora, poluição eletromagnética, diversas interferências no nosso mundo moderno. E fica cada vez mais difícil nós interagirmos com essa energia natural. Quando você vai numa cachoeira ou vai fazer uma trilha numa floresta fechada, nesses lugares onde a natureza é abundante, existe uma concentração muito grande de íons negativos. Como eles interagem com as nossas células, nos causando uma sensação de bem-estar, de saúde, de vitalidade, aquela sensação que só a mãe natureza pode nos trazer. Sabendo disso, graças ao cientista e psicanalista Wilhelm Reich, nós temos hoje as orgonites, que são justamente geradoras de energia orgone, geradoras de íons negativos. Wilhelm Reich, na verdade, ele ficou muito conhecido por construir a caixa orgone. Então essa caixa era feita de madeira, materiais orgânicos e metais. Cada um desses materiais citados desempenhava uma função. O material orgânico vindo da natureza, a madeira, o algodão, são responsáveis por captar esses íons negativos. Já a placa de metal era uma condutora dessa energia para dentro da caixa. E o uso dela é bem interessante. A pessoa entra na caixa e fica totalmente imersa naquela energia vital. Wilhelm Reich fez diversos testes e aplicações, até mesmo para curas de algumas doenças. É claro que essa invenção não foi muito bem vista pela indústria farmacêutica e pelos cientistas da época, mas isso não impediu que o seu estudo tivesse continuidade. Nos anos 90, uma outra figura importante, o pesquisador e cientista Carl Hans Wells, desenvolveu o primeiro dispositivo orgone. Inclusive foi ele que batizou o que nós conhecemos hoje como orgonites. Cada vez mais pessoas interessadas por esse assunto, pessoas curiosas, desenvolveram seus próprios testes para ver de fato se esses dispositivos estavam funcionando. Porém, para quem tem uma sensibilidade maior, já é notável quando você entra em algum ambiente que tem cristais, que tem orgonites, que tem plantas, que tem água corrente, a gente já sente uma sensação de bem-estar absurda, porque realmente essas energias existem, por mais que a gente não consiga enxergar. Então era muito comum as pessoas fazerem suas próprias orgonites e também para presentear aqueles entes queridos, amigos, familiares. E foi aí que o cristal de quartzo foi empregado nas orgonites. Graças aos experimentos dos pesquisadores Don e Carol Croft, hoje nós temos as orgonites com os cristais. O que eles puderam notar quando acrescentaram o cristal junto à mistura de resina e metais? O cristal de quartzo dentro da resina sofre uma pressão, uma compressão devido ao endurecimento da resina. Então isso faz com que ele libere pequenas cargas elétricas. Carol Croft, ela era médium e sensitiva, então ela pôde sentir uma diferença muito grande adicionando
esse elemento nas orgonites. Então aqui eu já respondi uma dúvida, né? Como identificar uma orgonite verdadeira? Então ela tem que conter esses 3 elementos, que é a resina, o cristal de quartzo e os metais. Também é necessário uma proporção correta entre esses elementos. Então quando você for adquirir uma orgonite, se você tiver a oportunidade de ir pessoalmente no local, verifique o peso dela. Se ela estiver muito leve, provavelmente não tem a quantidade de metais necessários, que não tem cristal de quartzo, que não tem metal. Elas não são orgonites, são objetos de decoração apenas. Bom, já dei uma introdução bacana sobre o conceito de energia orgone. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha para os seus amigos, familiares que gostam desse assunto. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, já deixa seu comentário aqui embaixo. Outra dúvida muito comum é como saber se a orgonite está funcionando. Existem alguns testes simples que você pode fazer na sua casa, como por exemplo, você deixar a sua orgonite perto de plantas. Alguma plantinha que você vê que não está se desenvolvendo bem, que está tristinha, deixa a orgonite próxima a ela durante o tempo, você vai poder notar a diferença. Outro teste muito comum é feito com água. Então você vai pegar um copo com água ou alguma tigela e vai congelar essa água com a orgonite em cima ou dentro desse recipiente. De preferência os recipientes iguais, e aí uma você vai colocar somente água e a outra você vai colocar a orgonite em cima ou dentro. E aí você vai poder visualizar os padrões energéticos desenhados na água. É muito interessante essa experiência. Outra coisa que você pode fazer é utilizar os pêndulos para medir a energia da orgonite. Essa, por exemplo, é uma orgonite autêntica, né? Contém cristais de quartzo, cobre, metais, dentro da proporção correta. Então você pode medir com um pêndulo, por exemplo. Ela vai começar a girar, fazer um vórtice energético. Olha só. Diferente de uma peça como essa. Parece que é uma orgonite, mas não é. E uma outra coisa que você deve se atentar. Muitas orgonites elas são feitas com alumínio. Só que o alumínio ele é muito leve. Então se essa peça só tiver um pouquinho de alumínio, provavelmente não vai funcionar, não vai cumprir o seu propósito. Vamos fazer o teste com essa peça. Então você vai poder notar que não vai girar o pêndulo. Percebeu a diferença? Muito interessante, né? Outra coisa que me perguntam muito é onde colocar as orgonites, como utilizá-las no dia a dia. Orgonites de proteção pessoal, né, geralmente os pingentes, você pode utilizar todos os dias. É um amuleto de proteção, então ele vai proteger o seu campo áurico das influências negativas. Já orgonites piramidais, essa daqui, por exemplo, ela tem 8 centímetros de altura. Esse tamanho já é suficiente para filtrar as energias de um determinado ambiente. Então você pode deixar naquele ambiente que você sente que tem uma energia mais estagnada, mais parada e que precisa ser melhorada. Orgonites maiores, como essa já consegue captar muito mais energia. Então ela pode ser utilizada para trabalhar todos os ambientes de uma casa ou de uma loja, por exemplo, local de trabalho, onde tem uma circulação muito grande de pessoas. E existem também as orgonites de bolso. Você pode carregar na bolsa, na sua carteira, que elas também têm um campo de atuação menor, mais ou menos 3 metros. E vocês puderam ver aqui nessa mesa que existem várias opções de orgonites. Por quê? Você pode colocar uma frequência específica na orgonite. Por exemplo, eu quero trabalhar na minha casa a energia da prosperidade e da abundância. Então eu vou trabalhar com cristais e pedras energéticas que já me trazem essa energia, essa frequência.
como por exemplo a pirita, o citrino amarelo, o olho de tigre. Ou não, eu quero uma peça que traga mais proteção. Eu sinto que tem eu sinto que o ambiente que eu pretendo colocar minha orgonite tem uma energia muito carregada. Então você vai optar por peças que contenham a turmalina negra, cianita negra, que são excelentes pedras para esse propósito. Então a função básica de todas as orgonites é transmutar as energias negativas dos ambientes e devolver uma energia limpa e equilibrada, além de bloquear ondas eletromagnéticas geradas por nossos dispositivos eletrônicos, os computadores, celulares, roteadores de Wi-Fi, micro-ondas, TV. Nós estamos imersos todos os dias nessa radiação eletromagnética, E já é comprovado cientificamente que isso tem nos causado mais ansiedade, transtornos mentais. Então, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para aliviar esses sintomas, para nos proteger, é super válido. Então, por que não ter cristais em casa ao invés de uma orgonite, por exemplo? O ideal é que você tenha os dois, tá, gente? Ambos são fontes de energia, mas a grande diferença é porque os cristais, eles absorvem muita energia, sendo necessário que de tempos em tempos você limpe o cristal e reprograme também, para que ele mantenha o seu funcionamento. Já as orgonites não. Aqui não tem como ficar uma energia presa, acumulada. Lembre-se, a função da resina é captar todas as energias dos ambientes. O cristal de quartzo e os cristais direcionados, eles vão fazer a limpeza dessas energias, enquanto o metal, aqui no caso o cobre, vai dissipar essa energia limpa para o ambiente. Então esse ciclo fica se repetindo a todo o tempo. Inclusive, várias pessoas perguntam se tem prazo de validade os orgonites. A resposta é não. Mas uma coisa que eu sempre indico para os meus clientes é que de tempos em tempos, quando você sentir a necessidade, pegue a sua orgonite e converse com ela, programe-a, para que você intencione novamente o que você está buscando na sua vida. E se você está em busca de adquirir uma orgonite, é necessário que você conheça quem produz essas orgonites. Então é muito importante você se atentar se é feita de forma artesanal ou se é feito por máquinas em grande escala. Orgonites artesanais já possuem uma energia na sua criação, A pessoa que está fazendo a orgonite está presente, está tomando o cuidado e colocando toda a sua intenção naquela peça. Vê se você se conecta com a energia da pessoa, que aí vai ficar muito mais fácil e prazerosa essa experiência. Então, gente, tudo que foi falado nesse vídeo, nós da Pirâmides Antares fazemos questão de cumprir as exigências para que uma orgonite de fato seja uma orgonite funcional e não só um objeto de decoração. Bom, já falei bastante sobre as orgonites, pontuando as principais dúvidas que eu sempre ouço dos meus clientes, mas chegou a sua vez. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma sugestão, já deixa aqui embaixo que eu faço questão de responder. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Até o próximo!